Olá, crianças, bom dia. Hoje, na atividade de língua portuguesa da página 57, nós vamos estudar os artigos, tá? Então, lembram que eu falei que para nós descobrirmos o gênero dos substantivos, nós deveríamos colocar o a ou o e o uma antes das palavras? Pois é, isso é chamado de concordância com o gênero, seja masculino ou feminino. Por exemplo, o menino, isso, a criança, né? A concordância também pode ser em relação ao número, ou seja, singular ou plural. Singular é quando eu estou falando apenas de um substantivo, tá? E plural é quando eu falo de vários substantivos. Bom, quando eu falo de somente um substantivo, eu estou no singular. Quando eu falo de vários substantivos, eu estou no plural, tá bom? Olha aqui, eu tenho um substantivo alfinete. Então eu digo o alfinete, tá? Então aqui eu só tenho um alfinete. É por isso que eu estou no masculino. Por quê? Porque se antes de alfinete eu coloco a letra O, então é porque aqui eu tenho um masculino singular, ou seja, o alfinete é um substantivo masculino e eu só falo de um alfinete. O alfinete é só um. Então é masculino singular. Mas quando eu digo os alfinetes, então eu estou falando de masculino, mas plural. Por quê? Porque eu estou falando de um substantivo que é masculino, mas que não é apenas um, são vários. Os alfinetes. Eu tenho a loja. Aqui a loja é feminino, tá? E é singular. Por quê? Eu estou falando somente de uma loja. Agora, quando eu digo as lojas, eu estou falando do feminino, porque loja é feminino, mas eu estou falando de várias lojas, então é feminino plural. Quando eu digo um relógio, tá? Eu estou falando do substantivo relógio e ele é masculino, tá? Porque eu estou dizendo um. E é singular, porque eu estou falando apenas de um relógio. Quando eu digo uns relógios, então eu estou falando do masculino, porque relógio é masculino, mas plural porque eu estou falando de vários relógios. Uma coisa, tá? Coisa é feminino, tá? E é singular, porque eu estou falando apenas de um. Mas quando eu digo umas coisas, então eu estou falando de um feminino que é plural, porque eu estou falando de várias coisas. As palavras o, a, os, as, uma, uns, umas, que acompanharam o substantivo, são chamados de artigos. Então, crianças, essas pequenas palavras aqui são chamadas de artigos. Por quê? Porque elas acompanham os substantivos, tá bom? Por exemplo, o artigo o acompanha o substantivo alfinete. O artigo acompanha o substantivo relógio. O artigo uns acompanha relógios. O artigo a acompanha o substantivo loja. Observe como o artigo pode ser importante quando os substantivos têm apenas uma forma para o singular e para o plural. Então aqui, ó, ônibus. Um ônibus. Uns ônibus. Repara, criança, que ônibus, quando eu só falo de um ônibus, tá? Eu escrevo a palavra assim, ônibus. Mas se eu estiver falando de vários ônibus, mesmo assim a palavra é igual, tá? Ônibus. Mas aqui eu tenho singular, falo só de um ônibus. E aqui eu falo de vários ônibus, uns ônibus. Lápis, o lápis. No plural, ou seja, falando de vários lápis, como fica? Fica os lápis. Observe que a palavra lápis não muda do singular para o plural. O que vai mudar é o artigo. Aqui eu falo de um lápis, então eu digo o lápis. E aqui eu digo os lápis, tá? Então, vamos ver. Artigos são palavras empregadas antes do substantivo e que ajudam a indicar o gênero e o número do ser ou objeto nomeado por esse substantivo. O artigo concorda com o substantivo que acompanha. Então, ele é utilizado justamente antes do substantivo e ele ajuda a identificar o gênero e também o número, tá? Aí aqui, criança, veja só, nós temos o seguinte: os artigos eles podem ser definidos, tá? Ele é definido quando eles individualizam, definem o substantivo. Quais são eles? O, os, a e as. Olha aqui, ó.
é o barulho de encaixar. Ó. Não se trata de um barulho qualquer, mas do barulho específico que, segundo o comprador, o objeto faz. Aqui eu tô falando de um barulho certo, que se sabe, né? Que é feito pelo objeto, tá bom? É o barulho. Eu estou definindo o barulho. Exemplos: o barulho, os desenhos, a fumaça, as chaminés. Agora é indefinido quando generalizam. Eu não sei necessariamente, né, do que se trata. Deixam indefinido o substantivo. Uma, uns, umas. Tipo, é isso, um alfinete de segurança. O que o comprador deseja levar pode ser qualquer alfinete de segurança que o vendedor tenha na loja. Por isso, ele se refere ao objeto de forma genérica, tá? Exemplos: um alfinete, uns detalhes, uma antena, umas casinhas. Então, agora esse aqui é o primeiro, tá bom? Você só vai fazer isso aqui hoje, certo? Complete cada frase a seguir com o artigo adequado. Faça a concordância necessária com os substantivos. Observe se, para o sentido do texto, é melhor empregar o artigo definido ou o artigo indefinido. Olha os definidos, tá bom? Os definidos, olha os indefinidos. Então tá aqui, ó. Morcego, então, é o morcego, não é isso? É o quê? É o animal ou é um animal? É um animal, não é isso? Mamífero e tem asas. Eu tô falando de várias asas, então é o quê? As asas. Porque eu estou falando de várias asas que o morcego tem, né? Então é as asas. E aí, daí por diante. Complete o texto, tá bom? É só essa atividade aqui. Você só vai fazer isso aqui, tá certo? Não copia a aula não, tá bom? Somente essa atividade.